Graça e paz a todos vocês que estão assistindo essa live aí. Ajude a compartilhar, irmãos, para que a palavra de Deus seja propagada para mais gente. Vai lá no nosso canal, dá o seu joinha lá, dá o seu like lá e nos ajude a divulgar a palavra do Senhor. Hoje eu quero deixar um ensino para vocês, no livro de Gênesis, capítulo 1, o verso de número 1, onde diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a palavra do Senhor está nos falando que no princípio criou Deus os céus e a terra. No estudo de hoje eu quero falar para os irmãos como que Deus criou todas as coisas a partir do nada. Porque não existia nada. Então para Deus começar a criar todas as coisas, primeiro ele teria que fazer o nada. Ele teria que fazer nada. Por que Deus teria que fazer o nada? Porque quando nós lemos aqui no Gênesis capítulo 1, o verso de número 1, que fala assim, que no princípio, o que é no princípio? É no começo, No começo criou. E essa palavra criou, ela vem do hebraico bará, que é criar a partir do nada. Então Deus criou a partir do nada. Mas Deus criou a partir do nada. Então, para Deus criar todas as coisas a partir do nada, primeiro Deus teria que criar o nada. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Deus primeiro teria que criar o nada. Então, você imagine esse quadro aqui. Imagine que esse quadro aqui é Deus. Então, nesse quadro aqui, esses quatro cantos de casa aqui, do quadro aqui, é Deus. Então, você imagina que tudo isso aqui é Deus. Só existe Deus, mais nada. Se tudo isso aqui é Deus, se tudo isso aqui está cheio de Deus, então não tem espaço para mais nada. Deus precisaria criar um espaço nele aqui, um espaço nele, para poder criar todas as coisas. Mas não tem espaço, já que está tudo cheio de Deus. Então imagine no universo, só a Deus, não existe mais nada. Quando não existia mais nada, nem mesmo pó da terra, só existia Deus. Então estava tudo preenchido de Deus, não tinha espaço para mais nada. Então para Deus criar alguma coisa, Deus teria que liberar espaço para poder começar a criar todas as coisas. É que o versículo está falando. Deus vai criar a partir do nada. Só que o nada ainda não existe ainda. Então primeiro Deus tem que criar o nada, porque só existe Deus. Salmo de número 90, vai nos falar assim, Salmos 90, o verso 1, 2, vai falar assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Então, de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Só tinha Deus no universo, não tinha mais nada, só existia Deus, Só existia Deus. Então, imagine que esse quadro aqui é Deus. Aqui dentro aqui só tem Deus, não existia mais nada. Então para Deus criar os céus e a terra, Deus precisaria então aqui fazer o quê? Deus precisaria criar o nada. E para Deus criar o nada, como é que Ele vai fazer? Se tudo está cheio de Deus, Deus vai criar o nada. Então Deus vai ter, imagina esses pontos cardeais, norte, sul, oeste e leste. Está tudo cheio de Deus. Então Deus vai se contrair, Deus vai se contrair do sul, vai se concentrar no norte, vai se sair do oeste, vai se concentrar no norte, vai sair do leste também e vai se concentrar no norte. Quando Deus se retira dessas partes aqui e se concentra lá no norte, Deus então ele vai criar o vazio, Deus vai criar o vácuo, porque todas as coisas sem Deus é nada, não é nada. Então quando Deus se contrai e se concentra no norte, Ele cria o vazio, Ele cria o nada. Porque lá no livro de Isaías, capítulo 14, o verso de número 13, a palavra do Senhor vai nos falar assim, que Deus habita, Deus habita no mais alto norte. Então Deus habita no norte, Deus se contraiu e foi habitar no norte. Quando Deus se concentra lá no norte, então agora o que ele vai fazer agora? Ele vai emanar. Os judeus chamam isso de
Tizim, quando Deus se contrai, e tesum, quando Deus emana. Na teologia nós chamamos de contração e emanação. Então o que é contração? Deus vai se enrolando, Deus vai se contraindo, vai se espremindo e se concentrando no norte. Quando ele faz isso, ele cria o vazio, ele cria o nada. Tudo sem Deus é nada. Então agora, Deus vai começar a criar todas as coisas a partir do nada. A partir do nada, Deus vai começar a criar todas as coisas. Por quê? Lá no livro de João, o capítulo de número 2, livro de João, capítulo de número 2 também, a palavra do Senhor nos fala assim, ó, João capítulo 1, o verso 3, vai falar assim, ó, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então nada do que foi feito se fez, mas primeiro ele teve que criar o nada, para começar a criar todas as coisas, porque estava tudo cheio de Deus, não tinha espaço para mais nada. Então agora o que ele vai fazer? Ele vai criar o cosmos, ele vai criar o mundo. Por quê? Ele vai emanando, quando ele vem emanando do norte para cá, ele vem preenchendo todo o vazio, ele vem dando forma, ele vem criando o mundo. Aquilo que dá lá em João capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, né? O seu único filho, o filho unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ali nós pensamos o quê? Que Deus amou os crentes, que Deus amou as pessoas, mas não. Deus está falando ali que Deus amou o mundo, por quê? Deus amou todas as coisas que ele criou. Então Deus amou o mundo, por quê? Na morte de Jesus, na cruz do Calvário, quando ele derramou o seu sangue sobre a terra, ele remiu os animais, remiu as árvores, ele remiu todas as coisas. Somente o homem que precisa crer para poder ser remido, para poder ser salvo, porque o homem tem, né, o homem é o único ser humano, é o único animal na face da terra que tem a capacidade de pensar. Então Deus, né, deixou para que o homem cresce nele, para poder ser remido. Porque os animais, as aves não precisou, o sangue de Jesus já o remiu. Mas o homem é o único que tem a capacidade na face da terra de crer. Então é por isso que precisa crer, para poder ser remido, para poder ser salvo. Então quando Deus criou o mundo, né, quando Deus criou o mundo, ele veio emanando, criando todas as coisas, porque estava tudo cheio de Deus. Não tinha lugar para criar mais nada. Então foi preciso Deus se contrair para depois emanar, criando todas as coisas. Então foi desse jeito que Deus criou o nada, e a partir do nada ele começou a criar todas as coisas.